pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor essa noite. Eu quero ler inicialmente aqui um versículo no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 31. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre as 3 evidências que provam o verdadeiro discípulo de Jesus. Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? A verdadeira religião, Tiago já disse, né? É aquela que cuida de órfãos e de viúvas nas suas necessidades e ensina a apartar-se da corrupção do mundo. E o verdadeiro discípulo quem é? Aqui nós temos a primeira prova. Jesus diz aqui em João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por favor, podem tomar assento. Deus abençoe. Depois vamos estar lendo outros versículos. Meus irmãos, tudo o que existe aqui é em função da palavra. Esse templo aqui foi construído por causa da palavra. Nós somos ministros por causa da palavra. Você está aqui sentado esta noite na casa do Senhor por causa da palavra. É a palavra de Deus a razão de estarmos aqui. E Jesus disse que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na sua palavra. Na parábola do semeador, nós temos ali 4 tipos de corações. 4 tipos de corações que receberam a palavra. Coração duro, tipificado a palavra que caiu à beira do caminho. Coração pedregoso, superficial, aquele que a semente cai, nasce, mas morre. O mesmo sol que dá vida às outras plantas, mata aquela planta, porque não tinha raiz profunda. O coração ocupado. Coração ocupado é aquele, a semente cai entre espinhos, nasce, mas não prospera, os espinhos sufocam. E vem o coração boa terra, né? A semente cai, nasce, prospera e frutifica. Amém? E o verdadeiro discípulo é aquele que a semente caiu na boa terra. É o coração boa terra. A semente nasce e ele prospera, continua firme na palavra. É muito bom, irmãos, os anos passar e a sua fé permanece inabalável. Lá no Salmo 1 diz que aquele que ama a palavra de Deus, que tem prazer na lei do Senhor, é como uma árvore plantada à margem de ribeiro. As folhas não caem, os frutos são produzidos na estação própria, e tudo que faz prosperará. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus, é o que permanece na palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela produz alguns efeitos na nossa vida. Quando você ouve, o nosso relacionamento com a palavra consiste de 3 aspectos. Primeiro, ler. Segundo, ouvir. Terceiro, guardar. Então, quem lê, quem ouve e guarda, meu irmão, permanece na palavra. Quem permanece na palavra é o verdadeiro discípulo de Jesus. Não é aquele que começa e desiste, aquele que começa e abandona, aquele que obedece parcialmente. Alguém diz que a obediência pela metade não é obediência, é desobediência, né? O verdadeiro discípulo é aquele que ouve, que lê a palavra, que ouve a palavra e que guarda a palavra. Esse é como a árvore plantada à margem de ribeiro. As folhas não caem e os frutos são produzidos na estação própria.
Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de purificar a nossa vida. Em João 15:3, Jesus diz: vós estáis limpo pela palavra. É a palavra que é proferida aqui que nos purifica, limpa, que faz a higiene espiritual. É a palavra que percorre a nosso interior como espada de 2 fios. Vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Eu não consigo penetrar lá no seu subconsciente e operar o milagre que só a palavra de Deus é capaz. Mas a palavra de Deus faz isso. Jeremias diz no capítulo 23 de Jeremias, parece que o versículo 29, ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é como um martelo, que esmiuça a penha, quebra toda a dureza, rompe toda a resistência, desmonta todos os nossos castelos errados que nós edificamos por nossa conta própria. A gente começa a pensar e agir do nosso modo, mas quando vem a palavra de Deus, ela quebra, ela expulsa, ela destrói os nossos preconceitos, nosso sofisma, a nossa maneira de querer construir a nossa fé. A palavra de Deus quebra. Mas Jeremias diz que a palavra é como fogo. Fogo queima tudo que é impuro. Quando você quer destruir um lixo, você põe fogo. Fogo queima, purifica, limpa. A água também lava. A palavra de Deus tem esse poder de queimar a impureza da nossa vida. Os lixos que vão se acumulando na nossa vida ao longo dos nossos dias, a gente vai vivendo, relacionando, acostumando com a igreja, com a palavra, e às vezes o coração endurece, ou às vezes o coração fica superficial, ou às vezes o coração fica sufocado com tantas preocupações, mas a palavra de Deus queima, lava, purifica, limpa, destrói o lixo que a nossa vida vai acumulando. Quando a gente vem à igreja, às vezes a gente vem só naquela concepção, vou participar de mais um culto e pronto, e de repente Deus manda uma palavra como fogo, uma palavra que queima, uma palavra que destrói os nossos preconceitos, muda a nossa maneira de pensar. A palavra de Deus tem esse poder. Mas tem uma outra coisa que a palavra faz muito bem na nossa vida. Ela edifica a nossa fé. A nossa fé precisa ser realimentada todos os dias. Sua fé, meu irmão, não é algo que você adquiriu e pronto, acabou. Não, eu tenho muita fé e agora vou a vida inteira. Você tem que realimentar a sua fé todos os dias. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra, mais a nossa fé cresce. Você quer ter fé inabalável? Alimente-se da palavra de Deus diariamente. Ouve boas mensagens, leia a palavra, guarda a palavra, ame a palavra, você vai se fortalecer. A palavra de Deus é alimento, ela nos mantém forte. A palavra de Deus, ela nos dá poder para resistir o pecado. Eu não tenho força para resistir o pecado de mim mesmo, mas a palavra de Deus me dá essa força. O salmista diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você se enche da palavra, meu irmão, o pecado não tem lugar no seu coração. Por isso é que Paulo diz, a palavra de Deus habita em vós abundantemente. Ela tem esse poder. Mas a palavra de Deus, ela também nos dá vitória. É por meio da palavra que nós alcançamos
vitória. Eu acho muito lindo aquele versículo do Salmo 92. Os que estão plantados na casa do Senhor, na velhice ainda darão frutos e serão florescentes. O Isaías 40 diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a palavra de Deus nos dá vitória. A Bíblia diz aí que os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, dá discernimento. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus traz conforto para a nossa alma. Diz aí no Salmo 119, versículo 49: lembra-te da palavra dada ao teu servo, a qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na angústia, porque a palavra me vivificou. E a palavra de Deus é que nos mantém de pé. Jesus diz aí em São Mateus, capítulo 7, aquele que ouve a palavra e guarda, é como alguém que edifica a sua casa na rocha. Vem chuva, rio, tempestade, combate essa casa, mas ela não cai, ela está edificada na rocha. Edificar uma casa na rocha não fica barato, não é tarefa fácil, meu irmão. Vai furar uma rocha para edificar a sua casa. Pensa que é moleza ser crente fiel? Não é. Você tem que todos os dias estar fundamentando sua casa na rocha, edificando sua família na rocha, com a palavra de Deus. Mas quem é edificado na rocha, passam-se os anos, vem luta, vem tempestade, vem dificuldades, vem perseguições, mas você permanece firme. Nada vai te remover. Você vai chegar a hora que vai dizer como Paulo: o que é que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É fome, é perseguição, é nudez, é espada, é o presente, é o futuro, são os anjos, as potestades. Ele diz: nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O verdadeiro discípulo é o que permanece na palavra, permanece firme na palavra. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Quando Jesus falou aquele discurso que os discípulos escandalizaram, né? Dizendo que ele era o pão do céu, quem comesse a carne, quem não comesse a carne, bebesse o seu sangue. Eles não entenderam, escandalizaram, começaram a se retirar. Jesus disse para o resto que sobrou: vocês também querem me deixar? Estão com a liberdade. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. E a palavra está aqui, na minha mão e na sua mão. A palavra de vida eterna está nas nossas mãos. O verdadeiro discípulo não é aquele que reinventa a sua fé, que busca inovações, que sai dos princípios básicos da palavra de Deus. É aquele que permanece firme na palavra. O segredo da nossa vitória está na palavra. Quando Deus chama Josué, diz: como fui com Moisés, serei contigo. Deus faz para ele, dá 3 tarefas, ele faz 3 promessas. A primeira tarefa: você vai introduzir o povo na terra prometida. E Deus diz: e eu te darei toda a terra que eu prometi, eu te dar. A segunda tarefa diz: você terá que vencer os seus inimigos. Mas aí Deus faz promessa: ninguém vai parar diante de ti. Eu estarei contigo nessa batalha. A terceira promessa diz: tu vai entregar a terra ao povo. Tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. E Deus diz: aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. Ou seja, toda tarefa que Deus nos dá, Ele nos dá também a promessa. Ele fala: faz, mas Ele diz: eu serei contigo. E de pregar o evangelho, eu estarei contigo todos os dias. Nós temos a tarefa, temos a luta, mas nós temos a promessa.
Temos tribulação, temos dificuldade? Tem, mas Paulo diz, essas leves e momentâneas tribulações não se compara ao peso eterno de glória que há de ser revelada para nós. Nós temos tarefas, mas nós temos promessas. Quem permanecer na palavra vai vencer. Quem permanecer na palavra terá sua casa edificada na rocha. Quem permanecer na palavra será como árvore plantada à margem de ribeiro, as folhas não caem, os frutos são produzidos na estação própria. Quem permanecer na palavra, irmão, vai vencer, vai ser vitorioso. Amém? Mas nós temos aqui a segunda marca do discipulado. Jesus diz, vós sereis meus discípulos e guardar os meus mandamentos, permanecer na minha palavra. Mas em João 13:35 ele diz, nisto todos me conhecerão, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui está uma tarefa difícil. Tem gente que cumpre tudo, mas na hora de amar, meu irmão, às vezes até fala no amor, defende o amor, mas na hora de amar, aí a coisa complica, né? Complica. E Jesus disse, olha, vocês têm que guardar a minha palavra, mas têm que também amar uns aos outros. Aí, meu irmão, a gente tem aquelas teorias, né? Eu acho que muitos pastores aqui que estão me ouvindo já aconselharam casais que estão se separando. Eu já aconselhei muitos. E às vezes você consegue ali tentar unificar, e alguém fala, não, eu não sinto mais nada por essa mulher, eu não sinto mais nada por esse homem. Quem diz que para amar tem que sentir? Amor não é apenas sentimento, amor é atitude, amor é ação, é algo a ser cultivado. Aí vamos ver o que a Bíblia diz sobre o amor. Paulo descreveu aqui, Paulo estabeleceu aqui quais são os critérios do amor na prática. Em Romanos capítulo 12, versículo 9, ele diz, o amor seja não fingido, porque é muito fácil a gente falar, eu te amo, Jesus, eu te amo, mas na hora da prova fazer como Pedro, nega 3 vezes. Pedro disse a Jesus que jamais negaria, se necessário, ele ia até a cruz, ele morreria por ele. Jesus disse, olha, você vai me negar 3 vezes essa noite antes que o galo cante. Então o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai o bem. A primeira coisa, o amor não folga com o mal. O amor não aceita, não convive com a coisa errada. O amor não pratica o mal. Aborrecei o mal, fazei o bem. Amai cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Começa aqui, mas vai ficando melhor. Não sejais vagarosos no cuidado, sejais fervorosos no espírito, servindo o Senhor. O amor gera em nós fervor e vontade de servir a Deus. Quando nós temos amor, você tem vontade de estar na casa de Deus, você tem vontade de glorificar, você tem vontade de servir a Deus. É o amor de Deus que nos constrange a fazer o que estamos fazendo aqui, a dobrar o joelho, a ler a Bíblia, a vir à igreja, a estar firme, pagar o preço. É o amor que nos constrange. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. É o amor que nos dá essa capacidade de suportar a tribulação, perseverar em oração. Oração não pode faltar na nossa vida. Todos os dias temos que viver em oração. Jesus disse, orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração tem que ser preventiva, tem que ser antes da tentação chegar. Muita gente só ora depois que a tentação chega. Então nós temos que orar antes da tentação chegar. Quando ela chegar, você está forte, inabalável, firme, pronto para vencer a tentação. Acudir o santo nas necessidades. Aqui a gente lê esse versículo e tem uma versão que diz, comunicai com o santo nas necessidades.
Aí eu entendo que é eu que tenho que pedir a hora que eu estou precisando. Só eu que tenho que pedir. A Bíblia está dizendo o seguinte, que nós temos que acudir os santos nas necessidades. Está perto deles. Olha o que vai dizer aí a seguir. Exercei a hospitalidade. Está nos mandando ajudar quem precisa. Abençoai os que vos perseguem. Aqui agora entra o amor. Como é que você vai abençoar quem lhe persegue? Quem vai sentir vontade de abençoar quem persegue? É preciso sentir vontade para amar? Não, é uma atitude de obediência ao que a palavra de Deus determina para nós. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não os amaldiçoeis. A vontade da gente é amaldiçoar quem nos persegue, quem nos ofende. A vontade da gente é que Deus faça justiça, né? É a nossa compreensão, é aquela de Jonas, né? Jonas ficou chateado de Deus perdoar os ninivitas. E tem hora que a gente fica também assim. Mas Deus está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não os amaldiçoei. Isso é o amor na prática. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Alguém diz que é muito mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram, né? Mas vamos seguindo. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios aos vossos olhos. O egoísmo, o egocentrismo às vezes exclui as pessoas da nossa convivência, né? Afasta as pessoas de nós, e aí o amor não está sendo praticado. Se possível, quando depender de vós, se for possível, tende paz com todo mundo. Viva em paz com todo mundo, todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Eu gosto dessa versão aqui, porque é aquela que só diz, dai lugar à ira, né? Às vezes a gente pensa que a hora que ira pode fazer o que bem interessa, né? A Bíblia diz aqui, dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é o amor. Então dá comida ao inimigo, dá água ao inimigo, fazer bem ao inimigo, irmão. A gente não vai sentir muita vontade de fazer isso não. A gente tem que fazer isso por obediência a Deus. E o amor é uma virtude a ser cultivada. Amor nasce do relacionamento. Quando nós nos relacionamos com alguém, o amor nasce. Hospeda uma pessoa em sua casa por alguns dias. Na hora da despedida vai ter lágrima. O relacionamento gerou amor. A gente consegue amar até animais. Consegue amar coisas. Tudo aquilo que você convive, você consegue amar. Então, quando nós convivemos harmoniosamente na casa do Senhor, nós passamos a amar uns aos outros. Nós somos diferentes, nós não somos perfeitos. Se nós quisermos amar só os perfeitos, irmão, vai ser difícil. Nós não conseguimos amar só os perfeitos, nós somos imperfeitos. Mas a Bíblia diz, bom e agradável é quando os irmãos estão vivendo assim, em união. É muito bom. Deus se agrada disso. A glória de Deus cai aqui como óleo precioso que descia sobre Arão. É muito bom e agradável quando os irmãos estão em união. E o amor nos une. E aí Jesus diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão. O amor é a maior pregação que um cristão pode pregar.
Você pode pregar, você pode ensinar, você pode fazer sucesso, mas se você não consegue amar, você vai destruir o seu sermão. Um pregador famoso pregou um sermão, e quando alguém prega um sermão, que fala no coração do povo, que gera admiração, normalmente aparece alguém para pedir a cópia, né? Já dei muita cópia, né? Me lembro daquela história do bispo, né? Eu posso pregar esse sermão? Vou dar uma melhoradinha nele e vou pregar, né? E muita gente que dá uma melhoradinha no sermão que a gente prega, né? E prega ele de novo. E aquele pastor pregou. E um jovem chegou e disse: pastor, quanto tempo o senhor gasta para fazer um sermão desse? Ele falou: 45 anos. Era a idade que ele tinha. O nosso sermão é construído com a nossa vida, meu irmão. É a minha vida, é a sua vida que constrói a sua mensagem, que constrói o seu testemunho, que constrói a prova que você é discípulo de Jesus. Não é o que você diz simplesmente, não é o que você aparenta ser simplesmente, é o que você é na essência. O que você é na essência, meu irmão, vence todo inimigo, vence todo obstáculo. Se você ama de verdade, você não precisa dizer eu amo, todo mundo vai sentir que você ama. Se você tem essa essência de Deus no seu coração, na sua vida, todo mundo vai saber que você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Por onde você passa, essa evidência está patente. Precisa dizer eu sou discípulo de Jesus. Seu testemunho, sua conduta, sua vida vai falar que você é discípulo de Jesus. E Jesus deu prova. Quando ele lava os pés dos discípulos, os discípulos, alguns até estranharam. Pedro recusou e Jesus disse: eu sou Senhor e Mestre. Lavei os vossos pés, vocês também devem fazer a mesma coisa uns com os outros. Ou seja, Jesus estava dando prova de humildade, prova de amor. Mas para concluir, nós temos aqui a terceira marca do verdadeiro discípulo. A primeira é guardar o mandamento. Quem está guardando o mandamento do Senhor? Permaneça nesse mandamento, meu irmão. Permaneça. Passam seus anos, venha o que vier, permaneça. E você será discípulo de Jesus Cristo. Ame seu irmão, ame sua esposa, seu esposo, ame sua família, ame seus irmãos de fé, ame os seus inimigos, ame aqueles que lhe ofendem, e você será discípulo de Jesus Cristo. A terceira marca, Jesus disse aqui, nisto, João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém, irmão? Meus irmãos, nós falamos aqui do coração que ouve a palavra, né? E guarda, coração, a semente que cai na boa terra, que recebe a palavra e pratica. A Bíblia diz que esse coração é frutífero, ele não é influenciado por nenhum inimigo. A Bíblia diz que lá na primeira semente, o inimigo impediu que a semente nascesse. O inimigo roubou a semente. No segundo caso, a terra superficial, o sol matou a semente. No terceiro caso, os espinhos sufocaram a semente. No quarto exemplo, irmão, nada destruiu a semente. O inimigo não comeu a semente. O sol fez bem a semente. Os cuidados não sufocaram a semente, mas essa semente nasceu, frutificou. A Bíblia diz aí, irmãos, que no coração endurecido, Satanás roubou a semente. No solo superficial, o sol matou a semente. No coração ocupado, os cuidados desta vida impediram a semente de frutificar. Esses são os inimigos que perseguem a semente no nosso coração. Mas o coração frutífero, a semente vingou. Uma deu 30%, outra 60% e a outra 100%.
Nem todo mundo vai produzir fruto na mesma proporção. Mas importante é que você produza na medida da sua capacidade. Importante é que você seja frutífero. Jesus disse: olha, todo ramo que está ligado em mim tem obrigação de dar fruto. E o que está ligado e não dá fruto será cortado e lançado fora. Mas o que dá fruto será limpo. Meu Pai limpa para que dê mais fruto. Se você está ligado em Jesus, você tem obrigação de dar fruto. Se conhece a árvore, irmão, pelo fruto. Pelo fruto. Se você produz fruto, irmão, o fruto que você produz vai identificar que tipo de árvore você é. A Bíblia diz: toda árvore boa produz fruto bom. Toda árvore má produz fruto mau. Então eu creio que você é uma árvore boa. A marca do verdadeiro cristão, essa terceira marca, é produzir fruto. A árvore se conhece pelo fruto. O coração frutífero, ele produz em todas as estações. A Bíblia diz que aquele que ama a palavra e nela media de dia e de noite, a folha não cai e o fruto é produzido na estação própria. E tudo que fizer prosperará. Quando você está em Cristo, meu irmão, a Bíblia diz que até a adversidade trabalha a seu favor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, nós temos que ler a palavra. Quem lê a palavra aqui todos os dias? Parabéns. Se você não lê todos os dias, faça disso uma prática. Leia todos os dias. De preferência, antes de sair da sua casa, antes do café da manhã, leia a palavra. Quanto você puder, leia. Leia. Hoje nós temos a Bíblia no celular, né? Há dias eu estava no púlpito aqui consultando uma referência. Porque é muito fácil você achar referência aqui, né? Você coloca, você acha na hora. Aí o irmão falou: pastor, mas eu vi o senhor no celular, lá no púlpito, né? Pois é, irmão. E hoje o celular tem a Bíblia aqui, de vez em quando a gente é obrigado a consultar, né? Você quer achar um versículo aqui que se acha rapidinho. É uma bênção. Eu estou dizendo aqui com isso, com a Bíblia no celular, você está no consultório esperando a consulta, aproveite para ler a Bíblia. Você vai numa oficina mecânica, está demorando de lhe atender, vai para a sala de espera, aproveite para ler a Bíblia. Alimente-se com a palavra, não perca tempo. Onde você estiver, a Bíblia está na sua mão. Às vezes você não está com a Bibliona aqui na mão, mas está com o celular e a Bíblia está aqui. Então aproveite, leia a palavra, tempo, fora de tempo, toda hora, e você vai ver que essa palavra vai te edificar, você vai permanecer na palavra. A palavra gera paciência para nós, gera alegria, gera paz. O salmista diz: muita paz tem aqueles que amam a tua lei. Se você ama a lei do Senhor, você tem muita paz. Você vai ter mais paciência com a sua esposa, com seus filhos. Você vai ter mais paciência com as pessoas com quem você se relaciona, que te irritam. Porque a palavra de Deus gera para nós essa estabilidade e esse equilíbrio que nós precisamos. Amém? Então leia a palavra. Segundo, ouve a palavra. Nós temos hoje na internet boas mensagens, mas tem muito joio também, né? Então saiba quem você vai ouvir na internet. Saiba quem você vai ouvir. Paulo diz: permanece no que tens aprendido, sabendo de quem aprendeu. Tem uns indivíduos aí que eu não perco tempo para ouvir mensagem deles, porque viraram acusadores, viraram inimigo de pastores, viraram opositores da verdade. Então eu não perco tempo para ouvir essa gente. Mas quem eu sei que é uma boa fonte, que tem uma mensagem de Deus, vale a pena você ouvir. Compensa. Está fazendo uma caminhada, põe uma mensagem de Deus, de um homem de Deus, reconhecido, um fone de ouvido, você está caminhando e ouvindo a palavra. Isso é muito bom, faz bem. Então lê a palavra, ouve a palavra.
melhor do que isso, guarde a palavra. Amém, irmão? Os discípulos de Jesus estão aqui essa noite, né? Quem são eles? Aqueles que permanecem na palavra. Então dá um glória. E pode dar glória mesmo. Se você permanece na palavra, não é só agora porque eu estou pedindo. Continue agradecendo a Deus. Porque muita gente já rodou, muita gente não tem o privilégio que você tem, muita gente já perdeu o bonde que vai para a eternidade. Mas se você ainda permanece na palavra, continue glorificando a Deus cada dia, dizendo: Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu ainda permaneço na palavra, eu estou te seguindo, te acompanhando, eu estou te servindo, Senhor, de perto. Mas os discípulos de Jesus são aqueles que amam incondicionalmente uns aos outros, independente do que lhe acontece na relação com amigos, com pessoas. Continue amando, e você continuará sendo discípulo de Jesus. Permaneça dando fruto, frutifique na casa do Senhor, ganhando alma, contribuindo, orando, dando bom testemunho, dando bom exemplo, sendo instrumento nas mãos de Deus. Você estará frutificando sempre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aí quem diz não sou eu, é o Senhor Jesus. Se você permanecer na minha palavra, você será meu discípulo. Se você amar os seus irmãos, você será meu discípulo. Se você der fruto, você será meu discípulo. Então quem está dizendo é Jesus. Permaneça como discípulo de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, bispo.